Vocês podem me perguntar, mas Jean, por que nós temos um sistema duplo, né, de tutelas provisórias de urgência? Por que nós temos o processo cautelar, as ações cautelares, a tutela cautelar, e nós temos de outro lado as tutelas antecipatórias? Por que existe essa diferença? Bom, nós vamos trabalhar para entender bem essa divisão, por que existe essa duplicidade. Primeiro, o conceito de satisfatividade. Tá? Para mim, eu tenho dito isso no livro e também tenho falado em palestras e eventos, que é um conceito chave para compreender o nosso sistema legal. Tá? O que é satisfatividade? Satisfatividade é a capacidade que uma decisão judicial tem, tá, de entregar aquilo que foi pedido pelo autor. Então nós dizemos que uma pretensão é satisfativa, melhor, que uma decisão judicial é satisfativa quando ela oferece aquilo que o autor requereu nos seus pedidos no processo principal. Então imaginem, se eu chego ao juiz e digo que houve um acidente e que eu pretendo uma indenização, a sentença ou a decisão que entregar essa indenização, que fixar essa indenização, ela é satisfativa, porque o pedido formulado pelo autor foi atendido. Ok? Bom, nós temos pretensões que são satisfativas e nós temos, por via de consequência, decisões judiciais que são satisfativas. As antecipações de tutela, elas sempre procuram antecipar, adiantar algum elemento satisfativo da demanda. Tá? Ou seja, quando nós dizemos que estamos buscando uma tutela antecipatória, nós estamos pretendendo que uma parte, ou até mesmo tudo aquilo que nós pedimos na ação principal, seja adiantado. Isto é, nós estamos buscando, desde logo, fruir um direito, exercer um direito, que seria reconhecido tão somente quando houvesse a decisão exauriente. Então, a antecipação procura dar efetividade imediata a uma pretensão de direito que só seria reconhecida no futuro. Por isso, ela é satisfativa. Tá? Significa que parte daquilo que o autor requer lhe foi adiantado antecipadamente. Lhe foi adiantado em função do requerimento que ele formulou. Tá? Então, quando esse fenômeno ocorrer, ou seja, parte da pretensão principal ser adiantada para o autor, nós dizemos que há uma tutela antecipada e que, por via de consequência, ela é satisfativa. Mas por que, gente, esse conceito é tão importante? Porque o outro lado, ou seja, as tutelas provisórias cautelares, são essencialmente não satisfativas. Tá? Por que não satisfativas? Porque elas não pretendem adiantar parte do pedido formulado pelo autor. As tutelas cautelares, elas costumam ser entendidas como medidas de conservação ou instrução. Há um autor italiano que eu gosto muito e que me refiro no livro, Claudio Cecchella, que ele diz o seguinte, que as tutelas cautelares são sempre instrutórias ou conservativas. Tá? Ou elas conservam pessoas ou coisas para a decisão final, ou elas preservam prova, tá? Provas que serão utilizadas num outro processo. Tá? Percebam, quando eu estou preservando prova, ou quando eu estou conservando pessoas, ou pessoas incapazes, né? A gente vai estudar isso com mais detalhe, pessoas ou coisas, eu não estou decidindo a respeito do pedido principal. Eu não estou ainda adiantando pretensões que estão formuladas pelo autor na sua postulação. Não, eu estou combatendo situações que eu costumo chamar de marginais, ou seja, que estão à margem. Tá? Um exemplo, imagine que eu e o Iago, né, que é quem está conduzindo hoje as filmagens aqui, né, a produção do nosso conteúdo, estamos num litígio judicial para saber quem é o proprietário de um carregamento de sorvete. Tá? Vamos imaginar que esse carregamento de sorvete está em cima de um caminhão comum, não um caminhão refrigerado, um caminhão desses abertos. Tá? E que nós estamos na linda cidade de Belém do Pará, que é muito quente. Tá? Vejam só, se o nosso conflito demorar muito, o que vai acontecer com esse sorvete? Ele vai derreter. Se esse sorvete derreter e eu vier a vencer o processo que eu estou movendo contra o Iago, eu não vou ter esse carregamento à minha disposição, porque ele se perdeu.
O inverso é verdadeiro. Se o Iago se tornar o vencedor desse processo, se nós não tomarmos nenhuma providência, esse carregamento de sorvete vai derreter e ele também não vai receber esse objeto sobre o qual a ação dele se concentraria. Tá? Pois bem, então nós temos um risco marginal. Qual é o risco marginal? O nosso conflito vai demorar para ser decidido, enquanto isso nós temos o perigo desse bem se perder em função dessas condições específicas. Então o que é que eu vou fazer perante essa situação super arriscada? Eu vou propor ao juiz um pedido de tutela cautelar para transportar esse sorvete para um ambiente refrigerado, para um frigorífico. Tá? E aí nós vamos levar esse material para o frigorífico, ele não vai se perder. O que acontece? Se eu vencer a ação, tá, o sorvete estará lá guardado para mim. E se o inverso acontecer e o Iago vencer o processo, o sorvete também estará lá. Vejam, a decisão que transportou esse material para o frigorífico não disse que eu tenho direito. Não atendeu à minha pretensão de propriedade sobre esse bem. Tampouco o fez em relação ao Iago. Essa decisão que transportou não disse também que ele é o proprietário. Essa é a discussão do processo principal. Essa é a discussão que vai ser objeto de uma sentença exauriente. O que essa decisão fez foi simplesmente conservar a coisa. Por isso, nós dizemos a tutela cautelar de urgência combate risco marginal, né, que é o risco, nesse caso, do perecimento desse bem, do carregamento de sorvete. Tá? Então, percebam, exatamente porque ela não atende, porque ela não resolve a questão de direito que está sendo controvertida a respeito da propriedade, é que nós afirmamos na literatura, na doutrina processualista, que ela é não satisfativa. Tá? A razão pela qual o nosso sistema está organizado em função dessa dicotomia é exatamente nós separarmos as decisões que são satisfativas, aquelas que vão atender parte do pedido formulado pelo autor, dessas decisões cuja finalidade é meramente instrutória e conservativa e que não resolvem a questão de fundo, ou seja, a questão que vai ser examinada no processo principal por uma sentença exauriente. Tá? Essa estratégia adotada pela literatura e, obviamente, pela lei brasileira, né, pela construção doutrinária que deu base à lei brasileira, ela vem sendo criticada por ser extremamente analítica, mas a verdade é que na nossa prática judiciária ela encontra eco, né? Existem razões para que esse sistema se mantenha deste modo. Tá? Então, nós temos uma duplicidade de procedimentos para lidar com situações de satisfatividade distinta e também questões de risco diferente. Tá?